Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler no capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos ler os versos 21 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Louvado seja Deus pela sua palavra. Charles Spurgeon, príncipe entre os grandes pregadores da história do cristianismo, certa vez escrevendo aos seus discípulos, escreveu assim: preparem-se, meus jovens amigos, para se tornarem cada vez mais fracos. Preparem-se para mergulhar em níveis cada vez mais baixos de autoestima. Preparem-se para a autoaniquilação e orem para que Deus apresse este processo. Com isso, Spurgeon estava tocando num dos grandes, se não o maior, desafio da vida cristã. O desafio da autonegação. Desafio que Jesus verbalizou para os seus discípulos dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim irá salvá-la. Na minha opinião, o apóstolo Paulo foi quem melhor compreendeu esta realidade. Afinal de contas, foi ele quem disse: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. O desafio da vida cristã é a renúncia total de nós mesmos. A fé cristã não é um valor agregado à vida comum. É uma morte do velho homem para o nascimento de um novo. Quando um religioso de sua época veio procurar Jesus no meio da noite, perguntando-lhe sobre a vida eterna, Jesus disse: importa-vos nascer de novo. O apóstolo Paulo traduziu isso dizendo: o que é carnal não pode herdar o espiritual, só o espiritual pode herdar o espiritual. Somos carnais, precisamos ser revestidos do espiritual. Eu não tenho condições de chegar a ser quem Deus quer que eu seja. Não é uma questão de aprimoramento de mim mesmo. Eu já entendi quem Deus quer que eu seja, vou me esforçar para ser. Não é essa a questão. Não é um processo que eu possa protagonizar. É Deus quem o realiza na minha vida. É Deus quem faz. O apóstolo Paulo diz também que a ele pertence o querer e o efetuar. De modo que se eu quero ser quem Deus quer que eu seja, primeira coisa é deixar de ser eu mesmo. Renunciar-me, negar-me, tomar a minha cruz, sair do controle.
entregar tudo. Não sou mais eu, é Jesus. O apóstolo Paulo, mais uma vez, declarou uma das verdades mais lindas da Bíblia: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Renúncia, entrega, autonegação. Quando eu penso em todos esses temas, sempre me vem à mente o texto que nós lemos, que é um texto forte, na minha opinião. Jesus, nesse texto, não se parece muito com o Jesus de outros textos. Na verdade, esse texto é curioso, interessante, porque ele serviu de divisor de águas para muita gente que achava que Jesus não passava de uma construção idealizada de uma comunidade iniciante que queria inaugurar um caminho de fé diferente para a sua época. Aliás, essa é uma crítica recorrente ao cristianismo, que o Jesus histórico não é o Jesus da Bíblia, que o Jesus da Bíblia é uma construção dos primeiros cristãos que idealizaram uma personagem que pudesse, de alguma maneira, catalisar a fé das pessoas. E essa tese desmorona basicamente por dois fatos históricos que não podem ser negados. O primeiro é que, para que se construa uma figura mítica, é preciso que se passem algumas gerações. Porque a geração em que ela é forjada inicialmente sabe que ela não é real. E quando você lê o Novo Testamento, você descobre que os primeiros cristãos estavam dispostos a morrer por Jesus. Você está disposto a morrer por alguém que você ama, mas não por uma mentira que você mesmo criou. A primeira comunidade já estava disposta a sofrer torturas, encarar prisões e até mesmo enfrentar a morte por causa da fé no Jesus ressurreto dentre os mortos. Então não é possível que isso seja um mito dessas comunidades, porque gerações precisam passar para que um mito se consolide. Entende isso? E a segunda razão é que Jesus tem uma personalidade muito complexa. Alguns estudiosos ateus que tinham como objetivo mostrar que a personalidade de Jesus tinha sido forjada, finalmente se converteram. Porque a personalidade de Jesus é muito complexa. E esse texto é um dos textos que reforça essa complexidade. Afinal de contas, Jesus nesse texto é diferente do que nós estamos acostumados a ver quando olhamos para Jesus. E num concílio, onde histórias de Jesus estão sendo inventadas, uma história inventada assim jamais passaria no crivo de ninguém. Um Jesus insensível, indiferente e até mesmo ofensivo, que nada lembra aquele Jesus que, diante do clamor de um cego dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mandou chamá-lo e perguntou: o que é que você quer que eu faça? Que diante da mulher hemorrágica que veio por trás e lhe tocou as vestes, perguntou: quem me tocou? De mim saiu o poder, e olhou para a mulher e disse: vá, a tua fé te salvou. E aquele Jesus que, diante de uma mulher que todos acusavam, querendo apedrejá-la, disse: vai, não peques mais, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. De repente, um Jesus que se nega a responder, se nega a atender, e quando finalmente é abordado, fala de um jeito tão doído, tão doloroso e tão difícil de ser assimilado. Talvez esse seja o lado que a maioria de nós não gosta de ver. O lado que nos convida a uma humilhação completa, a um rebaixamento absoluto, a uma confiança em Deus acima de toda prova, a um descanso na sua soberania. Que Deus fez com essa mulher, na verdade, Ele não fez com esta mulher, Ele quer fazer com todos nós, sem exceção, levar-nos pelo caminho da autonegação. E quando eu olho para o que Ele fez com esta mulher, eu aprendo 4 lições que eu tenho certeza Jesus quer aplicar também na minha vida e na sua vida. E a primeira lição que eu aprendo com essa história é que Jesus quer destruir na minha vida toda autoconfiança. Diga comigo, autoconfiança. É a primeira fortaleza que o Senhor quer destruir em nós. Autoconfiança é a confiança em si mesmo.
É aquela confiança que nós depositamos em nós em função dos nossos recursos, das nossas qualidades, das nossas capacidades, do nosso poder, das nossas habilidades, das nossas condições de resolvermos os problemas que estão diante de nós. Uma pessoa autoconfiante é uma pessoa que se sente pronta para enfrentar o que tiver que enfrentar. Uma pessoa autoconfiante é uma pessoa que acredita ter em si mesma tudo o que é necessário para triunfar sobre toda a adversidade. Pessoas autoconfiantes entendem que os problemas são sempre menores do que as suas próprias condições para enfrentá-los. Uma pessoa autoconfiante aposta em si mesma e acha que no fundo ela é melhor que as outras, que já estariam derrotadas diante de um problema que ela está enfrentando. Toda autoconfiança precisa desmoronar para dar lugar a uma confiança depositada no alto. Toda autoconfiança precisa ser substituída por aquela confiança que nós depositamos somente no Senhor. Quando a Bíblia diz maldito homem que confia no homem, isso inclui o homem que confia em si mesmo. Bendito o que confia no Senhor. Este será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Este não será abalado quando os terremotos e as intempéries da vida vierem. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia por isso. Pense naquela mulher diante do grave problema que envolvia a sua filha. Você sabe como são mães. Mães fazem tudo que está ao alcance em favor de um filho. Mães não desistem rapidamente. Mães se desdobram. Qualquer mãe aqui que já enfrentou uma enfermidade grave na vida do seu filho sabe do que eu estou falando. Tenta de tudo. Se tem dinheiro, recorre aos melhores médicos. Se não tem dinheiro, recorre aos tratamentos alternativos mais inusitados. Quando eu era criança, minha mãe aprendeu a fazer um negócio chamado cataplasma. Já ouviu falar? Era uma poção do inferno. Pensa numa bruxaria. Grudenta, quente, que ela passava no nosso peito e enfaixava. E aquilo tinha um cheiro. E o pior é que a gente melhorava. E aí era a certeza de que da próxima vez vinha cataplasma de novo. Mães fazem o que for possível. Até que finalmente, em alguns casos, tem que admitir que já não há mais nada a fazer. E toda a confiança, que num primeiro momento era no que estava ao alcance da mão, e num segundo momento era no que estava ao alcance da mão dos outros, dá lugar a essa percepção de que ninguém, a não ser Deus, pode fazer alguma coisa. Pense nessa mulher tendo que recorrer a Jesus em favor da sua filha. Ela tinha pelo menos duas barreiras. A primeira, o fato de ser estrangeira. Ela sabia como funcionava a religião de Israel. Religião refratária, um povo refratário, que tratava os gentios de um modo duro, seco, indiferente, indisposto. E também ela era mulher. Uma segunda barreira, um segundo problema, como abordar um homem considerado um profeta, um sábio pelos seus. Mas quando você percebe que nada mais que está ao seu alcance é suficiente, então não importa o que é preciso superar, você corre na direção de Deus, você vai até Deus, você clama a Deus, porque você descobriu que nenhuma confiança que não seja nele pode te ajudar. E talvez por esta razão o Senhor permita que muitas vezes nós nos vejamos em situações que extrapolam completamente as nossas capacidades de resolvê-las. Afinal de contas, chega uma hora na vida que nós precisamos aprender que nós nada somos e sem Ele nós nada podemos. Jesus disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Então aquela mulher corre atrás de Jesus. Corre atrás de Jesus. Segunda lição que nós aprendemos. A segunda destruição que Jesus realizou na vida dessa mulher foi sobre a autoafirmação. Diga comigo, autoafirmação.
Primeiro, autoconfiança. Segundo, autoafirmação. O que é autoafirmação? A necessidade de, mesmo em processos de desgaste, ainda encontrar alguma razão meritória que possa ser declarada, que possa ser apresentada. A necessidade de sentirmos que alguma coisa em nós fez parte do processo e ajudou. E até para a religião nós trazemos a nossa necessidade de autoafirmação. Quando a pessoa diz assim, graças a Deus o Senhor resolveu aquele meu problema financeiro, mas também aquele dia que eu dei aquele dízimo que eu nem podia dar foi um divisor de águas. Deus curou a minha filha de uma enfermidade que os médicos não tinham mais o que fazer. Mas olha, eu orei, hein? Jejuei 40 dias para que minha filha fosse curada. Deus restaurou meu casamento, mas eu fiz a minha parte. Busquei, clamei, e me santifiquei, e coloquei em prática tudo que eu vinha aprendendo, e aí Deus fez a obra. Deus me usa, mas só Ele sabe o quanto eu me santifico. Parece que nós temos uma necessidade de dizer, Deus faz as coisas, mas que eu dou uma boa mãozinha para Ele, eu dou. Uma necessidade do ser humano de sentir que há mérito em tudo que acontece de bom para si. Essa ideia de graça nos incomoda muito. Como assim de graça? Como assim nada do que eu fiz teve algum valor para que finalmente Deus fizesse? Como assim é igual para todo mundo? Como assim? Religião gosta de mérito. E geralmente a religião quer destacar os que têm mais mérito. O problema é que mesmo as religiões de mérito esquecem que nascem de uma base fundamental que é gratuita. Porque, por exemplo, Israel se transformou numa religião de mérito. Mas que mérito há em nascer israelita? Que mérito há em você vir para o mundo num contexto e não em outro? Que mérito há? Aí o religioso bate no peito e diz, não, porque Deus me abençoou, porque eu faço tudo certo. Nunca passou por nada na vida, irmão? Nasceu em lar abastado? Não sabe o que é a tragédia que cai como uma bomba sobre o lar e vem bater no peito? Olha para o outro que está em situação de sofrimento e diz, mas se cresce como eu creio, não estava assim. Não sabe o que essa pessoa passa. Fala do alto de sua preservação em relação a qualquer luta que muita gente está enfrentando por aí. O apóstolo Paulo, que é um irmão tão querido, fala coisas tão bonitas. Falou coisas tão bonitas. Certa vez disse assim, eu sou o que eu sou pela graça. Pela graça. Não mereço nada. Não mereço nada. Eu sou o que eu sou pela graça. A mulher do nosso texto fez os seus esforços. Ela correu, ela clamou e ela creu. Ninguém tem dúvidas que ela fez o que poderia ter feito. Ela correu, ela clamou e ela creu. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Foi indiferente aos esforços dela. Nós não podemos negar aqui que Jesus estava se comportando propositadamente como um religioso típico de sua época. Aqui Jesus estava encarnando o perfeito fariseu, ou o perfeito escriba, ou o perfeito mestre da lei, ou quem quer que fosse. Porque essa era a caricatura da religião de Israel. Fechada, sem compaixão, opressora e opressiva. Jesus estava nesse momento protagonizando uma cena comum entre os religiosos. Passar ao largo dos caídos. Fingir que não é com ele. E os discípulos não demoraram para entrar no jogo. Porque a religião estava incrustada nos seus corações. Não demorou para um deles dizer, Senhor, manda essa louca embora. Fica gritando atrás de nós aí. Se o senhor não vai atendê-la, despede-a. Já estou aqui cansado com essa mulher gritando, me ajuda, me ajuda. Pá, chega, manda essa mulher embora. Porque não demora muito para a religião mostrar suas garras. Se Jesus não vai atender, é porque essa pessoa não merece. Então ela que se vire, que aqui não há lugar para ela. E Jesus continua a cena dizendo, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele que sempre foi tão solidário com os gentios,
que visitou as cidades gentílicas e abençoou tanta gente. Eu acho que há duas mensagens aqui que Jesus estava passando. Uma para os discípulos, a outra para a própria mulher. A primeira mensagem para os discípulos é: vejam o que a religião de Israel se transformou. Quando eu sou indiferente, insensível, eu sou a expressão mais típica da religião de vocês. É uma denúncia que Jesus está fazendo à religião da época. À medida em que eu assumo a postura mais fria, eu sou como qualquer religioso dentre vocês. E para a mulher, Jesus está dizendo: não são seus méritos que vão me sensibilizar, nem seus esforços. Se você está atrás de uma religião de mérito, volte. Porque comigo não é o mérito, é a vontade de Deus. E tem uma hora que, como cristãos, nós precisamos entender que até que tenhamos, se é que podemos falar assim, todos os méritos, Deus é soberano para fazer ou não o que nós estamos pedindo. Quem crê nessa palavra? Terceiro alvo de Jesus nessa ação na vida dessa mulher e que Ele quer também realizar na nossa vida. Terceiro alvo de Jesus é a autoestima. Diga autoestima. Jesus destruiu a autoconfiança da mulher, destruiu a autoafirmação e agora está mirando na autoestima. O que é autoestima? Aquela inclinação que nós queremos ter, no sentido de gostar de nós mesmos e ajudar os outros que gostem também. E aí alguém me disse esses dias: pastor, se eu não gostar de mim, quem é que vai gostar? Essa frase é antiga, o primeiro que a disse foi o próprio Satanás. Não está na Bíblia, mas eu sei. Tem dois grandes enganos aí. Primeiro é a ilusão: se eu não gostar de mim. Qualquer um que se leve a sério é incapaz de gostar de si. Porque ninguém conhece os seus defeitos mais do que você. Foi o psicanalista Jacques Lacan quem escreveu assim: só me amo à medida em que me desconheço essencialmente. Só me amo à medida em que me desconheço essencialmente. Blaise Pascal diz: queremos nos amar, mas não podemos, porque sabemos de todos os nossos defeitos. E a segunda questão é que quando eu digo, se eu não gostar, quem vai gostar? Irmão, olhe para mim. Deixa eu dizer quem é que vai gostar se você não gostar. Deus. Ele ama você. Mesmo quando você se odeia. Mesmo quando você está no fundo de um poço existencial. Mesmo quando você está pedindo a morte, Ele vem e abraça a sua vida e diz: meu filho, minha filha, não temas, eu sou contigo e te guio com a minha mão direita. Você é amado por Deus, você é amada por Deus, pare com essa conversa. Eu não estou em busca de reforçar a minha autoestima, eu estou em busca de viver em função da estima que tenho em Deus. Ele provou o seu amor para comigo naquela cruz, quando seu filho deu a vida por mim. Deus prova o seu amor para conosco, diz o apóstolo Paulo em Romanos 5:8, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o Senhor Jesus atacou a autoestima daquela mulher, porque finalmente ela o alcançou. Ela o alcançou, entrou em sua frente e ajoelhou-se diante dele, e disse: Senhor, me ajude. Irmãos, era uma mulher pedindo por sua filha. Quem é que não se sensibiliza diante desse cenário? Uma mulher pedindo por sua filha. Senhor, ela diz, ela está de joelhos, ela já o havia chamado de filho de Davi. Nem mesmo os judeus reconheciam em Jesus que ele era o filho de Davi, e essa mulher reconhece. E quando você imagina que Jesus vai dizer: ô filha, eu tentei deixar você aí, mas não consegui. Que persistência maravilhosa. Eu vou te ajudar, conta comigo. Quando você pensa que Jesus vai fazer um gesto na direção de afagar essa mulher e dizer que ela é importante, ele lhe faz uma ofensa e diz assim: não é certo tirar o pão da boca das crianças para dar para os cachorros. Aí alguém pode dizer: mas pastor, não fala cachorro, fala cachorrinho. Ah, bom, ufa. Melhorou muito. Porque a questão não é a palavra, a questão é a comparação. Ele está dizendo que há uma subcategoria humana que não merece que se perca o tempo que poderia ser dado aos filhos para dar aos animais.
Você consegue imaginar estar numa situação em que isso seja dito a você? Se uma pessoa vai atrás de um pastor numa igreja e diz, por favor, ore por mim, e o pastor diz, eu não tenho tempo para gastar uma oração com gente que nem dessa igreja é, quando eu tenho um monte de gente dessa igreja para orar. Você, se não voar na garganta dele, vai sair falando mal dele para a cidade toda. Isso não é um pastor, isso é o próprio cão. Quem é que aguenta desaforo? Quem é que se submete a um tipo de comparação de desprezo? Qualquer um com um pouco de autoestima levanta na hora e diz, eu não sou obrigado a aguentar isso. Mas o que é autoestima diante de Deus? Quem é que se ofende diante de Deus? Jesus está dizendo para essa mulher, eu não posso tirar um pão da boca de um filho para dar para um cachorro. Se fosse eu levantava na hora e dizia, chega. Cachorro é a senhora? Chega. Me falaram que o senhor era bom. Me falaram que o senhor ajudava as pessoas. Eu vim de longe. Estou com uma filha com problema. Mas não sou obrigado a aguentar isso. Como é para você descobrir que Deus não tem compromisso em tratar você como você gostaria de ser tratado? A fé cristã ainda te interessa? Eu ouço tanta conversa de religião que faz bem. Eu me sinto bem comigo mesmo. Com todo respeito, quer se sentir bem consigo mesmo? Vai meditar. Acho uma religião que prega a evolução do espírito humano. O cristianismo golpeia a nossa autoestima o tempo todo. Primeiro que só nos chama de pecadores. Quer saber o que você é do começo da Bíblia até o fim da Bíblia? É uma coisa só, pecador. Nós vivemos numa sociedade que tem pavor de culpa. Ninguém quer sentir culpa de nada. Você não levou na escola? Mas é porque. Você não apareceu para o... mas é porque. Justificativas. Não queremos ser constrangidos. Somos uma sociedade do dano moral. Ninguém pode falar nada para ninguém mais. Não quero entrar nesse mérito, mas você sabe como são as coisas. Não se pode constranger ninguém, não se pode cobrar ninguém, não se pode dizer que ninguém está errado. Ninguém mais está errado. Cada um tem o seu caminho. A Bíblia Sagrada não tem compromisso nenhum com essa coisarada toda. Ela nos chama de pecadores, fala abertamente das nossas culpas, aponta todos os erros, e os maiores heróis da Bíblia não figurariam em nenhum romance, em nenhuma Odisseia. Grande nome do Antigo Testamento, Davi, adúltero, homicida. Paulo, assassino de crente. E assim por diante, porque para a Bíblia funciona assim. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, aleluia, mas tenha a vida eterna. Deus não tem compromisso com a autoestima de ninguém. Não tem compromisso em tratar uma pessoa como ela quer ser tratada. Nós é que assumimos o compromisso de ser como Ele quer que sejamos e de adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém, irmãos? E aí vem o quarto alvo de Jesus na vida dessa mulher e de todos nós, que é a autocomiseração. Diga autocomiseração. A autocomiseração é pena de si mesmo. Uma pessoa autocomiserada é uma pessoa vitimista, que vê a si mesma com olhos piedosos, condescendentes. Coitado de mim! Eu não merecia isso. E se você for tentado a pensar que a autocomiseração é o menor dos desafios, eu estou para dizer para você que é o maior. Nessa escada que Jesus vai subindo com essa mulher, a autocomiseração é o degrau mais alto e mais difícil, porque é a maior expressão do orgulho. O Paul Tournier falou num de seus livros, escreveu num de seus livros, que os complexos de inferioridade são a pior expressão do orgulho. Por quê? Porque o complexado reconhece as razões de seus complexos, mas se ressente de cada uma delas. Por isso é orgulho. Porque ele é menor, mas ele queria ser maior. Ele é desprezado, mas ele queria ser valorizado. Ele é deixado de lado, mas ele queria ocupar o centro. E por isso ele tem raiva do mundo. O autocomiserado é igualzinho.
Enquanto ele diz, coitado de mim, ai que pena que eu tenho de mim, como eu sofro nessa vida, no fundo ele está ressentido de tudo, de todos e até de Deus, porque ele acha que ele não merecia esse destino. Essa mulher está ajoelhada diante de Jesus, gente, e ela acabou de ouvir ele chamá-la de animal, dizer que não é justo tirar o pão da boca das crianças para dar para alguém como ela. Conquanto ela não tenha reagido duramente como alguns aqui reagiriam, ela tinha todas as condições de reagir de modo autocomiserado. Eu não merecia isso. Por que é que ninguém tem pena de mim? Eu estou sofrendo. Eu não mereço essa palavra. O que eu vou fazer da minha vida agora, se nem ele, que todo mundo falou que era bom, me ajuda? Ela podia se jogar no chão ali, espernear, chamar a atenção, acusar todos de nunca estenderem a mão, porque já faz 3 meses que eu não vou na igreja, nenhum pastor nem para me ligar, porque eu não fui na célula na última reunião e eu acho que o povo até gostou. Porque gosta mesmo, viu, irmão? Olha como é bom quando o autocomiserado falta. Ninguém com cara de coitado na reunião toda. Você está bem? Ô pai, vamos lá, manivela essa pessoa. Gostaram sim. Não é acho que gostaram, não. Gostaram sim da sua ausência. Boca tremenda. Engole esse choro. Como meu pai dizia. Essa mulher podia ter sentido uma pena profunda de si mesma. Porque nem Jesus lhe deu bola. Nem Jesus se compadeceu dela. Mas essa mulher entendeu que ele a estava chamando para a última vitória do caminho da autonegação. Ela já tinha trilhado até ali todo o caminho, não ia desistir agora. Ela acabou de ouvi-lo dizer que não é certo tirar a pão da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ela recebe essa palavra, internaliza essa palavra e responde com uma das frases mais extraordinárias da história. Ela diz, sim, Senhor. É isso. Eu não passo de um cachorro. Eu não tenho nenhum direito de estar aqui. Não tenho nada para te oferecer. Não sou melhor que ninguém, talvez seja pior. Mas um cachorro também come as migalhas que caem da mesa de seus donos. Então eu não estou aqui para me sentir mais que um cachorro. Eu estou aqui para ver se o Senhor deixa uma migalha no chão para eu pegar, porque uma migalha tua no chão da minha vida muda a minha história. Uma migalha caída da tua mesa muda a minha vida. Uma migalha caída da tua mesa cura minha filha. Uma migalha da tua mesa revoluciona tudo que eu conheço. Eu estou aqui não para o Senhor me elevar, mas para na minha humilhação ter direito a uma migalha da tua mesa. E aí o Senhor Jesus diz, mulher, grande é a tua fé. Vai tranquila que a sua filha já está curada. Porque quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perde, encontra. Chega de vitimismo. Chega de autocomiseração. Chega de sentir pena de si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. E o Senhor abrirá as cortinas do futuro diante dos seus olhos. E a sua vida será transformada de uma vez por todas. E você será feliz como nunca foi em toda a sua existência. E eu não poderia terminar senão dizendo, preparem-se, meus jovens e velhos amigos, para se tornarem cada vez mais fracos. Preparem-se para mergulhar em níveis cada vez mais baixos de autoestima. Preparem-se para a autoaniquilação e orem para que Deus apresse este processo. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos de joelhos porque reconhecemos que Tu és soberano, Rei absoluto, e nós nada somos. O salmista disse, eu sou verme e não homem. Aquela mulher disse, até os cachorros comem das migalhas das mesas de seus donos. Não estamos aqui para reivindicar.
Não estamos aqui para reclamar algo. Estamos aqui para dizer: Senhor, a nossa vida nada vale, mas nós a entregamos totalmente nas tuas mãos. Eu nada tenho para te oferecer, Pai. Como Davi diz: quem sou eu e quem é o meu povo para oferecer algo voluntariamente ao Senhor? Tu não tens necessidade de mim, e eu tenho total e absoluta necessidade de ti. Aceita-me nas tuas mãos, Pai. Não sou eu que te aceito. Tu me aceitas como sou, pecador, cheio de culpas, miséria moral, pensamentos que me envergonham, sentimentos que me destroem por dentro. Uma biografia manchada, pecados recorrentes. Eu me prostro diante de ti, Pai, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu reconheço que sou um animal, embrutecido, como disse Agostinho. Não passo de um animal embrutecido. Mas se o Senhor me visitar com teu Espírito Santo, eu serei conforme a imagem de Jesus. É isso que eu quero viver não mais eu, Cristo em mim. E viver para a tua glória. O salmista disse: não sejam como a mula ou o cavalo que precisam de freio. Eu não quero ser mais como sou. E não quero mais acreditar que posso me aprimorar. Eu quero me negar e entregar tudo nas tuas mãos, para que o Senhor quebre a minha vida e faça de novo. Faz isso nas nossas vidas, Pai. Trabalha, transforma-nos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.